Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Alexandre do Balner e eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre financeiro protagonista, né? Esse é um conceito que eu aprendi na minha experiência profissional e queria passar para vocês porque ele está bem enraizado aqui na nossa própria cultura também, aqui no Balner. Vamos lá, vamos começar. O que eu queria trazer para vocês? Eu queria compartilhar com vocês, né? A ideia de financeiro protagonista. É a ideia de um financeiro que ele gera bastante valor para a empresa. É uma equipe que vai além dos relatórios, é uma equipe que vai além do fechamento do mês, uma equipe que vai além do reporte dos números. É uma equipe que realmente vai fazer diferença, seja economizando ou seja aumentando a receita da empresa. A receita, hoje em dia, no mercado competitivo que a gente vive, ela não pode ficar só nas mãos do comercial. O financeiro, que tem uma visão holística do business, também precisa tomar conta, precisa ajudar. Fora a parte de custos e despesas, que já é comum aos setores financeiros tomarem conta e estarem sempre olhando. E indo um pouco além disso, a própria eficiência operacional da empresa, todo financeiro que é protagonista e traz essa filosofia para dentro do seu trabalho, também se preocupa e tenta otimizar isso tudo. Então, vou compartilhar alguns conceitos, alguns exemplos sobre como trazer esse protagonismo. Então, primeiro, para começar, eu queria contextualizar. Como assim, financeiro protagonista, da onde veio isso? Então, se a gente pensar no momento atual, o mercado que a gente vive hoje em dia, cada dia, cada hora que passa, o mercado está cada vez mais competitivo. Me fala que uma pessoa que trabalha numa empresa que não está preocupado com concorrência, que não está preocupado com negociação de preço e que não está preocupado com o custo, que está sempre aumentando, e com o cliente, que talvez está até indo para a concorrência. Então, um dos pontos que eu queria trazer para contextualizar é esse: o mercado está cada vez mais competitivo. Fora a concorrência, tem a disrupção. Hoje em dia, a sua empresa pode estar muito bem estruturada, pode estar com os ativos muito bem estruturados, pode estar com um custo muito bem estruturado. Mas pode vir uma outra empresa e abrir um outro mercado totalmente substituto ao que você trabalha. E aí, o que é a sua empresa? Como que a sua empresa vai lidar com isso? A gente tem caixa para segurar essa bomba e conseguir sobreviver a uma disrupção? Como que a gente vai pivotar, para onde a gente vai agora? Então, são dois fatores principais do mercado hoje em dia. A competitividade está cada vez mais acirrada e tem a disrupção que pode chegar a qualquer hora, não tem como a gente prever. Quando a gente fica sabendo do produto substituto, ele já chegou no mercado, ele não está ainda sendo produzido, sendo pensado para a gente pensar uma estratégia para combatê-lo. Tá ok? Segundo ponto, para a galera de financeiro, fluxo de caixa. Alguém me fala uma empresa que não está com fluxo de caixa cada vez mais apertado. Ah, mas como assim fluxo de caixa apertado? Por que está apertado? Na parte dos fornecedores, os fornecedores também estão vivendo essa competitividade no mercado, também estão com medo de disrupção, também estão precisando ter caixa. Então, os fornecedores estão cada vez dificultando a negociação, prazo de pagamento. Hoje em dia está muito mais complexo negociar com o fornecedor um aumento no seu prazo de pagamento. Você tem que ter um relacionamento muito bom com o seu fornecedor para você conseguir estender um prazo. Você tem que fazer uma negociação, você tem que fazer uma compra realmente muito boa para conseguir estender esse prazo, colocar mais parcelas nesse prazo. Então, tem o seu fornecedor te cobrando, te apertando para você pagar, te dificultando o aumento de prazo. E você tem o seu cliente, que também vive nesse mercado, em meio à competitividade e à disrupção, que está com cada vez mais dificuldade de organizar o caixa dele e de manter ali o pagamento dele em dia. A inadimplência é uma coisa cada vez mais complexa. Você tem que cobrar o cliente, mas você não pode perder o relacionamento com ele. Mas são duas coisas que parece que uma vai para um lado e uma vai para o outro, mas a gente tem que lidar com a inadimplência, com a fidelização da carteira, manter os clientes bons ali, pagantes, todo mês, para você deixar o seu caixa protegido. Tá ok?
Então, vimos mercado competitivo e falamos sobre o fluxo de caixa que está cada vez mais apertado. Galera do financeiro, com certeza, precisa cada vez gerar mais informações. Os gestores estão cada vez mais atentos à capacidade financeira da empresa. Hoje em dia, você pode ter que tomar uma ação, fazer um investimento, desembolsar a caixa cada vez num susto. Pode ser muito rápido. Ou você pode ter que se planejar para um grande desembolso no futuro. Então, o terceiro ponto que eu queria trazer é que isso gera sobrecarga. Quem trabalha em financeiro hoje em dia está cada vez mais sobrecarregado. Porque se a sua empresa cresce, não necessariamente o seu financeiro vai crescer, mas você continua tendo que fazer os seus controles gerenciais, as suas baixas e os seus relatórios. Então, se aumenta a sua carteira de pagamento, você continua sendo a mesma pessoa que vai fazer o relatório do contas a pagar. Se aumenta a sua carteira de cliente, você continua sendo a mesma pessoa que vai fazer a cobrança e o relatório do contas a receber. Então, é uma tendência, tem muita gente que trabalha em financeiro, em qualquer mercado hoje em dia, que está sofrendo com sobrecarga, demanda de trabalho, de geração de informações, que tem que passar para os gestores e para toda a empresa conseguir fazer a engrenagem dela girar. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto dessa contextualização seria a globalização. A globalização faz o mercado ficar cada vez mais complexo. Tá, ok? Então, eu tenho hoje vários tipos de clientes de diferentes regiões, de diferentes partes do planeta ou do Brasil, com costumes diferentes, com culturas diferentes, e tem que fazer o financeiro ter cada vez mais resiliência para lidar com eles, ok? Então, a globalização torna as relações entre empresas, fornecedores e clientes cada vez mais complexas e que exigem mais compreensão de quem trabalha no setor financeiro para lidar. E, além disso, nós vivemos numa era de excesso de informação. A globalização, a internet, a tecnologia também trouxe para a nossa realidade um excesso muito grande de informações. Então, como assim um excesso de informação? Eu falo que a gente vive um excesso de informação porque antigamente a gente tinha pouco acesso à informação. Hoje em dia a gente tem bastante. Porém, a gente tem tanta informação hoje em dia que é difícil você pegar uma coisa, abrir e ler, porque você tem 1 milhão de coisas passando ali na sua timeline, todas com títulos matadores, com coisas muito interessantes, várias pessoas interessantes para seguir. Então, é cada vez mais difícil a gente segmentar e focar numa coisa que seja interessante e que realmente vai agregar valor para a nossa função, para a nossa vida. Esse seria o quarto ponto. Então, eu vou abrir aqui um slide que eu preparei para a gente conseguir organizar essa linha de pensamento. A gente vive, então, num mercado competitivo, com fluxo de caixa cada vez mais apertado. Quem trabalha no financeiro sofre com sobrecarga. Todo mundo hoje em dia, de forma geral, tem um excesso de informações, é bombardeado com uma quantidade de informações muito grande. E qual que é a dificuldade nisso? Focar, segmentar, filtrar o que vai te agregar mais. Outra coisa, outro aspecto dessa contextualização. Ferramentas obsoletas. Se a gente parar para pensar, hoje em dia existe uma gama de ferramentas para quem trabalha no setor financeiro muito grande. Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas que podem ser usadas para fazer uma gestão financeira. Se você trabalha numa indústria, tem um ERP que vai te atender. Se você trabalha numa empresa de serviço, você tem um software que você pode usar. Porém, ferramenta adequada virou vantagem competitiva hoje em dia. Essas ferramentas offline que você tem que instalar, que você tem que manter um servidor, são muito custosas frente às ferramentas que a gente tem disponíveis na internet, por exemplo. Se você tem uma ferramenta 100% online, você não precisa instalar nada, você é login, senha e você começa a trabalhar, você tem um suporte ali que vai te ajudar. Com um custo consideravelmente menor, ok? Com um gasto de energia para implementação consideravelmente menor, com um gasto de energia para manutenção consideravelmente menor, ok? As empresas que têm as ferramentas mais adequadas
ganham vantagem competitiva porque tem mais agilidade para rodar a sua operação. Mais agilidade, você economiza tempo. Não é só custo, não é só despesa, você economiza tempo também para rodar a sua operação. Isso gera muita vantagem competitiva. Você tem informação na frente dos outros. Você sabe como é que a sua empresa está em tempo real. Entendeu? É diferente você ter que processar uma gama muito grande de informações de forma manual e conferir várias vezes. O retrabalho está cada vez menor para quem tem as ferramentas mais adequadas. Ok? Então, esse seria mais um ponto dessa contextualização. As ferramentas obsoletas fazem com que a empresa deixe de adquirir vantagem competitiva no quesito de informação. E quanto mais informação você tem, quanto mais agilidade você tem, mais rápido você se posiciona, mais você conhece o seu business e você consegue, e você tende a prosperar mais, porque você vai ter as informações mais relevantes ali na palma da sua mão. E tem uma coisa que é muito importante, que geralmente a gente não leva em consideração, mas que já está presente e é uma coisa que vai se tornar cada vez mais comum no mercado, que é a multidisciplinaridade dos novos times. O que eu quero dizer com isso? Os times financeiros hoje em dia, eles não têm mais aquele perfil padronizado de um especialista somente na área financeira, que é uma ideia construída de 30, 50 anos para cá. A geração mais nova já vem sabendo que eles têm que ter mais competências para conseguir fazer uma carreira no setor financeiro hoje em dia. Eu não falo apenas de competências operacionais, de ferramentas. Por exemplo, a inteligência emocional. Hoje, no setor financeiro, quem não desenvolve inteligência emocional, a resiliência, tende a trabalhar sob estresse. Mas o financeiro de hoje em dia não é mais aquele financeiro que tinha a mesma rotina todo dia. Hoje em dia você também vive um desafio a cada dia. Com seu caixa, com seus pagamentos, com seus recebimentos, com a sua conciliação. Ok? Inteligência emocional. Uma tendência hoje que é o Big Data e a internet das coisas. A geração mais nova que for trabalhar em financeiro já vai chegar com essa competência, sabendo o que é e sabendo aplicar se necessário. Então, para quem está no financeiro hoje, não ficar à margem, não ter que literalmente trabalhar para quem não tem dinheiro para contratar uma pessoa com essas competências, tem que desenvolver, tem que saber o que é, tem que saber como aplicar. E não só na área financeira, no business como um todo. As habilidades de programação e estatística estão cada vez mais em evidência. E eu tenho certeza que quem é um financeiro hoje, que sabe lidar com dados de forma estatística, ou que sabe desenvolver os próprios relatórios, pensa um financeiro que está lá trabalhando e tem alguma coisa no sistema dele lá que ele quer customizar. Ao invés de ele passar essa demanda para o setor de TI, ele vai e desenvolve. Ele desenvolve o próprio relatório dele. Ele desenvolve o próprio módulo que ele quer no sistema. Esse é um cara diferenciado. Esse é um cara que é diferenciado hoje, vai se tornar comum amanhã, mas amanhã a gente ainda vai estar no mercado. E o financeiro vai ser exigido disso. Então, programação e estatística. E tem mais outros conceitos, como análise de dados, escrita criativa para você fazer os seus relatórios, que são habilidades também que podem ser cobradas aí de um setor financeiro. E agora vamos olhar um pouco mais para dentro do financeiro. A gente está dentro de um business, né, da empresa, mas vamos olhar o setor financeiro hoje, qual é a realidade que ele vive. Hoje em dia, no setor financeiro, você fazer um relatório e entregar em dia, a gente tem que concordar que é o básico, certo? Então, se todo fechamento você entrega os seus relatórios em dia, com tudo batendo, tudo certinho, isso é o básico. A sua empresa, com certeza, precisa que você vá além. Você vá além disso. Então, tem alguns setores até que falam, nossa, o financeiro só trabalha para fazer relatório. Então, isso era uma forma de depreciar os setores financeiros, né? Mas o trabalho dos relatórios é fundamental, não é fácil, a gente sabe que é bastante complicado, tem toda uma gama de processos por trás envolvida,
mas a gente precisa fazer mais para ser protagonista, para pegar o boi pelo chifre e levar ele. Setores financeiros são vistos por fornecer apenas informações básicas. Então, vamos lá. É muito fácil você já ter o relatório pronto, todo mês você roda aquela rotina ali e está na mão da gestão o relatório. A gente que está dentro de um financeiro, é claro que a gente não vê dessa forma. Mas essa é a visão de quem está de fora. E essa visão de quem está de fora não contribui. Muitas vezes, né? Não vou generalizar, mas muitas vezes é a visão de quem está de fora. Então, essa visão dos outros para com o financeiro não contribui muito, não ajuda muito, certo? Outra coisa que a gente costuma ouvir aí, peguei opinião com várias pessoas que trabalham em financeiro, em contabilidade, em controladoria, em setores administrativos, que financeiro não entrega solução, que ele só evidencia problema. Vou repetir, é muito trabalhoso evidenciar problema. É muito trabalhoso você fazer um relatório comparando o orçado realizado. É muito trabalhoso você fazer um relatório de fluxo de caixa e fazer com que ele fique ali, com que você consiga realmente prever o seu caixa ali para as próximas semanas, dias, semanas, meses. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você pode ter aquele cliente que paga em dia que pode acabar não pagando. Então, também tem às vezes essa percepção acontece de que o financeiro não entrega solução nenhuma, ele evidencia problema e entrega o problema para os outros. E como é que a gente fica nessa história, né? Todo trabalho, toda a resiliência, toda a atitude de dono que às vezes a gente tem que ter ali para evitar um desembolso de caixa grande, para evitar uma compra que talvez vai atrapalhar a empresa a vender lá no futuro. Talvez evitar uma compra que vai comprometer a capacidade de crédito da empresa, vai aumentar muito o endividamento da empresa. Às vezes a gente tem que ir contra a própria gestão, contra o próprio dono da empresa para proteger o patrimônio dele. Mas o que acaba acontecendo, o financeiro é visto como uma área que evidencia problema, que só leva problema. Muitas vezes visto como chato. Por exemplo, a minha experiência de contas a receber. Eu era contas a receber e fazia o crédito e cobrança. Então, quando o cliente estava devendo, eu não liberava pedido para ele. Isso não era eu, Alexandre. Era o processo da empresa que foi pensado e muito bem definido dessa forma. Mas o comercial, que também não tem uma vida fácil, ele estava querendo vender. E às vezes era tão difícil tirar um pedido, tirava um pedido para um cliente por uma fatura que venceu ontem. Então eu tinha que travar o pedido desse cara, mas eu não posso fazer nada. Mas a gente ficava com a visão de chato, financeiro é chato, financeiro não me deixa trabalhar, o financeiro não me ajuda, o setor financeiro parece que não quer o bem dessa empresa, quando é exatamente o contrário que a gente faz. Então, o setor financeiro acaba vivendo esses rótulos, tá ok? Que não contribuem, que separam o time, mas essa visão vem de atitudes que muitas vezes outras áreas não entendem, mas que a gente está tomando, está seguindo processos que protegem o patrimônio da empresa e otimizam o resultado e colocam mais eficiência na operação. Correto? Então, até agora, falamos do fluxo de caixa cada vez mais apertado, falamos da sobrecarga de atividades que o financeiro tem hoje por causa de vários aspectos, da globalização, a diferença de cultura dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, ok? Falamos da obsolescência de algumas ferramentas. Se a sua ferramenta está te tomando muito tempo, ela está te atrapalhando a fazer mais. Você não pode trabalhar para a ferramenta foi feita para trabalhar para você. Às vezes, mesmo você tendo um processo muito bom, muito bem definido, o que acontece é que você acaba trabalhando para a ferramenta por N motivos. Tá, ok? E também, a gente também mencionou a multidisciplinaridade das equipes. Então, equipes é a nova geração, é a galera mais nova que está chegando aí no mercado, com várias habilidades que são muito recentes, mas que já são muito valorizadas. Então, Alexandre, você já falou bastante, contextualizou, problematizou, falou do problema, falou do que um financeiro passa dentro de uma empresa, situação até meio revoltante às vezes, né? Mas, tendo em vista esse cenário, como é que um financeiro pode ser protagonista desse cenário tão desafiador? O cenário é muito desafiador. E para a gente ser protagonista, a gente tem que fazer mais. Financeiro não pode mais ser visto como uma área que roda a operação de pagamento de recebimento, que passa informação para a contabilidade, que reporta os números gerenciais para a gestão. Isso já tem tempo que é o básico. Mas
Tem muita gente tentando inovar para fazer o diferente, para fazer o a mais. Qual que seria esse a mais? Vou compartilhar com vocês alguns pontos que eu pesquisei com pessoas e que eu trago da minha experiência. Repassando: mercado competitivo, fluxo de caixa apertado, sobrecarga, excesso de informações, ferramentas obsoletas e multidisciplinaridade. Nesse labirinto aí, para onde a gente vai, né? Financeiro visto como chato, financeiro visto que atrapalha quando a gente quer proteger o patrimônio e otimizar o resultado da empresa. Então, para o financeiro se tornar esse rockstar, para ser protagonista e ficar como o centro gerador de resultado ali da empresa, a gente precisa concentrar os nossos esforços nesses 3 pontos e ter o suporte necessário para isso. Números 100% fidedignos. Se você tem a ferramenta mais adequada para o seu negócio, você vai ter números 100% fidedignos, porque ela vai trabalhar com você não vai trabalhar para ela vai trabalhar para você. Porém, a gente tem que ter números 100% fidedignos. Se você ainda não tem, você tem que ter. É o básico. O básico é o primeiro passo para você tirar várias outras informações. Tá, okay? Então, se você não tem números 100% fidedignos, você tem que ter. Porém, isso não pode onerar mais o seu tempo. Se você ainda está chegando no estágio de ter números 100% fidedignos, você tem que fazer isso sem onerar mais o seu tempo. Senão você tem os números e não tem tempo para fazer mais nada. Você tem que encaixar isso no seu processo, na sua rotina, na sua ferramenta, para conseguir ter isso sem onerar tempo. Isso vai incorrer numa escolha que você tem que fazer para usar a melhor ferramenta. Interação profunda com o business seria o segundo ponto. Então, se você trabalha numa empresa e precisa fazer esse extra, precisa ser um financeiro que vai além do reporte, além dos relatórios, além do fechamento do mês, você precisa ter interação profunda com o business. Entender a clientela, entender as dores da clientela que você atende. Isso não é mais uma coisa só para o vendedor, só para o comercial. O financeiro também tem que ter essa interação, tem que saber qual que é a dor do cliente, como que a empresa se propõe a remediar essa dor e qual é a estratégia que a empresa está adotando para chegar nesse cliente. O financeiro tem que entender da cadeia de fornecimento da empresa. Se você vai remediar uma dor, se você vai entender qual estratégia a empresa está usando para chegar nesse cliente, você tem que entender qual que é o remédio, como que a empresa gera esse benefício para o cliente, de quem que ela compra, como que ela transforma, como que ela presta esse serviço. E para isso, esse é um segundo passo, você tem que ter os números 100% fidedignos. E depois você tem que ter essa interação profunda com o business, porque não adianta nada você ter essa interação profunda com o business, entender, ter uma visão holística da empresa, mas não ter número para se embasar, não ter um número confiável, um número real, que traduz o que está acontecendo com a empresa, não ter um balanço patrimonial que é realmente uma foto da empresa naquele momento, naquele período. Então, números 100% fidedignos, interação profunda com o business. Você tem que conseguir olhar um orçamento, um budget, e poder questionar. Se você tem os números, ok, você consegue fazer isso. Se você entende da sua empresa, se você entende do negócio que a sua empresa está inserida, do seu mercado, você consegue fazer isso com maestria, com habilidade. Você mostra que você entende que o seu questionamento tem base. Ok? Eu vou citar um case que eu conheço de um setor administrativo que mudou o fornecimento de água de uma empresa. A empresa estava tendo dificuldade com o acabamento de alguns materiais, o setor administrativo sentiu isso nos números, porque alguns desses materiais estavam tendo rejeição dos clientes, e ele entrou na cena para pesquisar. Foram alguns meses de pesquisa, de entendimento, mas se não fosse a força de vontade do financeiro para entrar lá e entender, eles não iam ter entendido que a água que a empresa usava para fazer o acabamento desses materiais tinha uma bactéria que estava prejudicando o acabamento do material. Mas, isso é coisa da produção. Não, foi um protagonismo do financeiro nesse caso. O financeiro convocou o químico da empresa, procurou entender e conseguiu mudar o fornecedor, que é de outro estado, e o orçamento com água foi reduzido em 30%. Okay? Então, esse é um dos exemplos de
às vezes a sua interação vai ser tão profunda com o business, você vai ter tanta atividade com outras áreas, você vai estar tão por dentro do negócio, da sua cadeia de fornecedor, dos seus clientes, da sua operação, do seu serviço, que você vai conseguir mexer sim no orçamento de forma positiva. Tá ok? E o terceiro ponto é propor solução. Ter números 100% fidedignos, entender bastante do seu business, ter interação com várias áreas do negócio, com todas as áreas. Se você tem os números redondos, tem a ferramenta adequada, que não te onera muito tempo, e te sobra tempo para ter essa interação, você tem que propor solução, você tem que desenvolver, isso não é coisa só de vendedor, só de comprador mais, o financeiro tem que desenvolver a capacidade dele de negociar, de negociação, ok? E propor soluções, propor ir fundo nas linhas de resultado, nas linhas do orçamento e propor alterações com a autoridade de financeiro que tem uma visão holística e tem uma visão do business que entende dos clientes, que entende dos fornecedores, que entende da operação. Propor solução, negociar. Às vezes você vai ter que mexer numa linha para colocar um benefício em outro centro de resultado lá embaixo. Desenvolver a capacidade de negociação. Ok? Se você faz uma análise vertical, uma análise horizontal do seu balanço, da sua DRE, você está ali, você está analisando variações discrepantes no seu patrimônio, no seu resultado, comparando com o seu orçamento. Mas o mais importante é usar essas informações ao favor da empresa e gerar valor para a empresa, gerar valor para o financeiro e para a sua função de financeiro dentro da empresa. Isso é o mais importante. E para isso você tem que ter números 100% fidedignos, interação profunda com o business, interação profunda com várias áreas da sua empresa. E conhecer bastante do seu mercado. Então, para a gente fechar, um financeiro protagonista é o financeiro que é autoridade, que trata os números da empresa de forma eficiente e que tem bastante segurança. A segurança no tratamento dos números é inquestionável, que tem interação com o business e que propõe soluções. Se você pensar o lado comercial, ele só vê o lado de receita, o lado de compras, ele só vê como ele pode diminuir o seu custo. O administrativo olha muito para a despesa. O financeiro, se ele olhar para tudo e propor soluções, ele vai estar trazendo protagonismo para dentro dele. E você tendo as ferramentas mais adequadas, os processos mais bem desenhados, te sobra tempo para fazer isso. Pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu queria compartilhar que a gente, no Balner, a gente tem um blog, que a gente também faz postagens sobre a área financeira, e eu convido vocês aí para acompanhar o nosso blog, que com certeza a gente vai trazer para vocês insights bem legais, e a gente conta também com os insights de vocês lá na nossa plataforma. A gente vai postar o vídeo do webinar também, a gente vai mandar o vídeo desse webinar por e-mail, e é isso aí. Boa noite, sucesso para todo mundo, e que o seu financeiro seja cada vez mais protagonista, galera. Obrigado.